Olá, boa tarde. Hoje é 18 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem estagnado, da bala perdida e do acidente. Que Deus lhe livre de toda obra do diabo, em nome de Jesus Cristo. E que as bênçãos de Deus venham sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Também que as bênçãos de Deus venham sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha esposa e sobre a família dela. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 88. Está em Atos 13, versículos 6 em diante. E versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Então, o que foi que aconteceu nesse caso? Lembrando que eu vou ler do começo para que você entenda o contexto. Atos 13, versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul, ele era um homem varão prudente, e quando soube que Barnabé e Saulo estava lá, ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul queria ouvir a todo custo a palavra de Deus. Além de ser prudente, queria ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que em todo o mundo, em todos os lugares, nações, cidades, estados, tem pessoas prudentes, pessoas sérias, pessoas direitas, justas, lógico. Só que procônsul era varão prudente e procurava muito ouvir a palavra de Deus. Há uma diferença muito grande. Lógico que tem muitas pessoas justas, corretas, certas, muitas pessoas de boa índole, de boa reputação. Continue, se você é, continue. Se você não é, busque a ser. Eu tenho que buscar ser, eu tenho que ser, você tem que ser, se você quiser. Lógico que tudo é através da pessoa crer e querer. Então, ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Veja o que aconteceu. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé a procônsul. Olha só. Que é que o Elimais, que era um mágico, um judeu mágico, falso profeta, que se chamava Bar Jesus, e quando interpretava Bar Jesus, esse nome existia Elimás, o encantador, era encantador significado. Então o que foi que ele fez? Ele procurava apartar a Saulo da fé, procurava apartar a procônsul da fé. Você sabe que o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus e de Jesus Cristo, o seu inimigo, ele procura muito apartar as pessoas da palavra de Deus, da fé cristã, dos ensinamentos de Jesus Cristo, dos mandamentos de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Não somente ele, mas tem eles e tem algumas pessoas, infelizmente, em cima da terra, que não querem a todo custo que as pessoas conheçam e creiam e sigam os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. Já pensou isso? Você acha que essas pessoas vão vencer? Elas podem até vencer por um certo determinado período de tempo, mas não vencerá eternamente. Eu e você, nós temos que vencer eternamente. Então nós temos que se incomodar com quem lê a palavra de Deus dentro da palavra, conforme ela é. Não podemos distorcer a palavra, nem o juízo. Podemos crer na palavra, crer no juízo e falar da palavra e do juízo certo. Então foi o que aconteceu. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, então era Saulo, mas se chamava Paulo.
cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo. Veja o que Paulo disse para Elimas, para o falso profeta que se chamava Bar Jesus, para Elimas, que queria apartar procônsul da fé. Ele estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, que é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então entenda uma coisa: se alguém em cima da terra fica com raiva, fica perturbado, ou fica furioso, injuriado com a palavra de Deus, ou com alguém que ensina ou divulga a palavra de Deus, a pessoa está com um demônio, espírito maligno, espírito mau, ou o diabo está dominando a pessoa está com influência maligna. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela sara, ela liberta. Quando uma pessoa está manifestada com algum espírito mau, que não é de Deus, a pessoa se manifesta, o espírito se manifesta, a pessoa fica rodando, girando. Tem um demônio, o giramundo, aquele demônio, a pessoa fica girando, porque a pessoa está com um espírito maligno. Então você tem que entender: meu Deus, está repreendido. Eu nunca vou ser contra a tua palavra, contra os teus ensinamentos, contra os teus mandamentos, contra a tua doutrina. E a pessoa que está falando de ti, glória a Deus, aleluia, é contigo e Deus a vida dela. Deus é contigo e ela. Dá força, vigor, coragem, ajuda. Meu Deus, enche ela com o teu Espírito Santo, com a tua presença, fortalece. Você está falando do teu reino, que é para o teu reino crescer, para as pessoas serem curadas, saradas, libertas, glória a Deus, aleluia. Então, o Elimas, o encantador, Bar Jesus, estava fazendo ao contrário. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Então, Paulo estava totalmente usado por o Espírito Santo e por o Senhor. E ficarás cegos, sem ver o sol por algum tempo. Então, qual é o perigo de uma pessoa impedir uma pessoa de falar de Deus, de crer em Deus, de seguir Jesus, os mandamentos, as palavras de Deus, de ir para uma igreja, para um culto? Da pessoa sofrer as consequências da apostasia, do